Olá, gente! Tudo bom? Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer esse delicioso escondidinho de mandioca com carne seca. Mandioca, macaxeira, aipim, não sei como vocês conhecem na sua região. A carne também, né, é charque, carne seca, carne jabá. Eu não sei, eu só sei que fica uma delícia. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, vamos lá para a receita? Então, gente, para esse escondidinho de mandioca com carne seca, eu uso 1 kg de mandioca, estou usando 500 gramas de charque, né, carne seca, jabá, charque, e eu já cozinhei, eu já dessalguei, né, aí cozinhei nessa água, eu utilizo essa água que eu cozinhei ela para cozinhar a mandioca. Então, eu vou usar também uma cebola picadinha, mas pode ser também, quem gosta de cebola, de sentir a cebola, pode usar ela só em rodelinhas, né? Só fatiada. Aqui é porque meu marido, meu filho não gosta de cebola, né? De sentir a cebola, então eu uso assim picadinha, refogadinha. Aqui também eu estou usando 2 tomatinhos, sem pele, sem semente. Vou usar cheiro verde, leite, mas pode usar também creme de leite, né, que é para o purê da mandioca, queijo ralado, pimenta do reino, 2 dentinhos de alho picadinho, e vou usar também requeijão. Aqui tem 250 gramas de requeijão. Então eu vou começar, como eu já cozinhei a carne, eu vou desfiar a carne, mas enquanto eu desfio a carne, eu já coloco a mandioca para cozinhar. Então eu vou começar picando essa mandioca. Pode cozinhar assim também, né, se quiser. Mas como eu vou amassar mesmo, então eu já corto ela menorzinha, que fica até melhor para cozinhar mais rápido. Vou cortar aqui, porque eu vou amassar mesmo. Então ela já cozinha. Bom, aqui já piquei, né, toda a mandioca, cortei assim, em quadradinho, né, já tinha tirado o talinho dela, aí já cortei tudo, coloco para cozinhar nessa mesma água, tá quentinha ainda a água, né, que eu cozinhei a charque, eu coloco toda a mandioca aqui e levo para cozinhar. Acho que uns 5 minutinhos depois que pega a pressão, ela já tá cozida. Enquanto isso, eu vou desfiando essa charque. Essa desfiadinha mesmo. Carne seca, né? Dependendo da região, né? Isso, depende da região. Tem gente que conhece por jabá, no Nordeste mesmo, né? Jabá ou charque, carne seca. Resumindo, é a mesma coisa. Bom, já desfiei toda a carne, ó. Aí, enquanto a mandioca cozinha, eu já vou refogando essa carne, né? Então eu vou começar esquentando aqui, aquecendo a panela. E aqui, gente, eu vou usar a banha do porco, né? O toucinho mesmo. Mas pode usar óleo, pode usar azeite, depende de cada... Essa banha veio de Minas Gerais, né? Isso, direto de Minas. Aí eu começo já fritando a cebola, dando uma refogadinha. Bom, gente, a cebola já deu uma murchada, ó, já tá começando a dourar. Aí eu acrescento o alho, né, dá mais uma refogadinha. E aí já vou colocando a charque. Eu coloco também, aí dou uma boa refogada nela e vou colocando os outros ingredientes. Deixar ela dar uma douradinha. Bom, gente, já deu uma boa refogada aqui na carne, eu já vou acrescentar esses outros ingredientes, né? Vou colocar o tomatinho, aí vou colocar o cheiro verde, uma pimentinha do reino, se tiver a pimenta calabresa também, a dedo de moça também, pode acrescentar em vez da pimenta do reino, também fica uma delícia também. Olha como fica bonito, recheio. E aqui, gente, eu provei a carne, ela tá... Eu dessalguei bastante, né? Então eu vou acrescentar um pouquinho de sal. Ela ficou totalmente sem sal. É sal a gosto, mas aí eu vou só acrescentar um pouquinho, porque aí no purê da mandioca eu também já acrescento um pouquinho de sal, né? Então não precisa colocar muito sal aqui. Ó, já tá pronto o recheio. Aí eu vou tampar aqui, deixar repousando um pouquinho, né? Descansando um pouco enquanto preparo o purê. Aqui, desligar o fogo, esperar a mandioca
terminar de cozinhar e aí eu faço o purê. Se vocês gostarem dessa receita, se inscreva aqui no canal Receitas da Mineira, compartilha, dá like, tá bom? A mandioca já está cozida, ó. Primeiro eu abri com 5 minutinhos de pressão, só que ela não estava totalmente cozida. Aí eu deixei mais uns 3 minutinhos, aí agora sim, já está cozida. Eu vou escorrer essa água e vou amassá-la. Escorrer bem a água. Eu amasso aqui dentro mesmo dessa panela. Olha. Eu amasso aqui mesmo. Essa panelinha, acho que ela mede 2 litros. Você vê que 1 quilo de mandioca já ficou quase cheia. Não precisa também ficar totalmente amassadinha. Quem gosta, né, de sentir os pedacinhos da mandioca, pode deixar uns pedacinhos. A folhinha do louro tá aqui, ó, que eu cozinhei junto com a mandioca. Ficou bem molinha, fica fácil de amassar. Pronto, já toda amassada. Aí eu venho com ela para o fogo. E aí vou colocar os ingredientes, que é a margarina. Quando eu mostrei os ingredientes, né, eu esqueci da margarina, mas vai estar tudo na descrição, gente. Bom, gente, aqui eu vou acrescentar um pouquinho de sal. Botei só um pouquinho também na carne. Aí vou acrescentar no purê também. E agora eu vou acrescentando o leite. Talvez eu nem use todo o leite que tá aqui. E importante também, gente, que o leite esteja quente ou morno, né? Porque se, por exemplo, aqui a mandioca tá quente, né? O purê tá quente. Se acrescentar o leite gelado, a mandioca vai ficar como se tivesse escaldada. Aí não fica macio o purê. Então é importante que esteja quente o leite. Ou morno, né? Não pode estar gelado. Eu sempre gosto de esquentar, né? Nem na temperatura ambiente eu coloco. Dou uma esquentadinha no micro-ondas e vou acrescentando. Aqui, ó, o purê já tá no ponto certo, ó. Aí eu nem usei todo o leite, né? Tinha uns 300 ml, então ainda ficou 100. Eu usei só 200 ml de leite. Foi o suficiente para dar o ponto, ó. Aí aqui eu acrescento também uma colher de requeijão, é bem cheia. É o que eu falo, gente, também, em vez do leite, uso o creme de leite, fica maravilhoso também. Aí, em vez de colocar 200 ml de leite, coloco uma caixinha de creme de leite. Fica muito saboroso. Aí aqui também eu coloco, que tem 50 gramas de queijo ralado, coloco um pouquinho aqui, a metade, e deixo a outra metade para finalizar, né, para gratinar. Então o meu purê já está pronto, aí agora eu vou só montar. Bom, gente, agora eu só vou montar aqui, ó, já tá pronto o purê. Aí eu coloco a primeira camada, né, aqui de purê, forrar esse pirex. Eu gosto de espalhar assim na borda do pirex, que é para ficar bem escondidinho mesmo, para não ver a carne que vai ficar aqui no centro, né, no meio. Aí agora sim, eu venho com o recheio. É só espalhar direitinho. Agora que eu espalhei toda a carne, o recheio, aí eu venho com esse restante do purê para cobrir. Agora, gente, que eu já finalizei com esse restante do purê, eu finalizo aqui a última camada com esse requeijão, né? Com o restante do requeijão. Aí é a gosto. Quanto mais requeijão, eu acho que melhor fica. Todo coberto. E o quilo de mandioca, o purê nem foi todo, ó, ainda sobrou um pouquinho. Depende do tamanho também do pirex. Aí sim, agora eu finalizo com o queijo ralado, né? Só colocar aqui por cima para ele gratinar. E também é a gosto. Agora é só levar no forno para gratinar. O meu forno já está aquecido a 180 graus. Aí eu coloco no máximo acho que uns 25 minutinhos. Já vai estar gratinado. Bom, gente, o meu escondidinho já está pronto. Ó, como que ele ficou. Maravilhoso. Agora, vou mostrar para vocês como que tá o recheio. Ai, vou tirar aqui para ver como que tá. Tá super quente. Ah, olha, super cremoso. Tá quentinho ainda, tá no ponto. Então vamos lá. Gente, uma delícia, maravilhoso. Tenho certeza que vocês vão adorar. Faça mesmo, tá? É muito prático e fica maravilhoso.
Aí, se vocês gostaram dessa receita, se inscreva aqui no canal e compartilhe com seus amigos, com seus familiares, tá? E dá um like, que vai ajudar muito. Como diz, não custa nada e nos ajuda muito. Que Deus abençoe, tá? Super beijo. Bom, gente, eu vou deixar aqui no card um picadinho de mandioca também com carne seca, que tá aqui no canal e é uma delícia também. Tenho certeza que vocês vão amar.